Receita Previsível é um livro que virou queridinho da área de vendas. Muitas empresas, não só startups como empresas mais tradicionais, têm implantado o que o livro fala no intuito de, primeiro, melhorar o faturamento, né? Criar uma receita que seja recorrente e também como uma forma de organizar melhor as áreas de vendas, porque o que o livro prega é que as áreas de vendas modernas elas têm que serem especializadas. Então o livro diz que você tem que ter uma equipe só para fazer outbound, né? Que é a prospecção externa, e você tem que ter uma equipe que o livro chama de executivo de conta, né, que muitas empresas hoje chamam de closer, né, que é aquele executivo que tem a cota, né, que tem a meta de vendas nas costas deles aí, e que esses executivos é que vão fechar a venda em si. Mas esses executivos que fecham a venda não são os mesmos que cuidam de fazer a prospecção. Então essa divisão e essa especialização, o livro trata bem no detalhe e você vai entender como é que isso é feito. Se você vem de mercados mais tradicionais, né, mercados de varejo, mercados de indústria, mercado de TI mais tradicional, mercados de vendas B2B, né, de business to business, vendas mais complexas, você deve estar acostumado com o chamado vendedor de rua, que é aquele vendedor que usa seu relacionamento e usa às vezes uma capacidade que ele tem técnica para ir nos clientes e fazer aquele processo de venda que muitas vezes é longo para fechar uma venda complexa. E aí, obviamente, essas vendas às vezes são vendas de alguns milhões de reais. E o que é que acontece? Muitas vezes, quando alguma empresa está com um faturamento que não está adequado às metas, se chega à conclusão teoricamente simples e rápida, que é o quê? Olha, para aumentar faturamento é só você chamar mais vendedores, né? Chamar mais vendedores de rua, vendedor tradicional. Por quê? Porque na cabeça de muitas empresas, quando você chama os vendedores, e esses vendedores teoricamente trazem a carteira de clientes deles, né? O relacionamento deles, teoricamente quando você chama mais vendedores, você está aumentando consequentemente o faturamento da empresa. E o que esse livro, Receita Previsível, desmistifica é isso, que não necessariamente porque uma empresa vai chamar mais vendedores de rua, mais vendedores que têm relacionamento, essa empresa vai aumentar o faturamento. Isso hoje em dia já não funciona tanto. Por quê? Porque as vendas, elas deixaram de ser vendas que dependem demais de relacionamento e elas passaram a ser vendas que são vendas de influência, principalmente por conta de internet, por conta de meios digitais. Então isso mudou bastante. E aí naturalmente as empresas criaram formas de se adequar ao nosso novo momento. O Aaron Ross, que é o autor do livro, né, e a equipe dele na Salesforce, ele fez esse livro justamente por conta dos resultados que ele teve lá na Salesforce, né? Para quem não conhece, Salesforce é uma grande fornecedora de software como serviço, né? Hoje talvez seja uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, mas na época que o autor do livro trabalhou lá, ela ainda não era muito conhecida, era uma startup lá do Vale do Silício. Mas aí o que acontece? O autor conseguiu, na época que ele estava na Salesforce, criar 100 bilhões de vendas em alguns poucos anos com esse método que o livro Receita Previsível ensina. E nesse método, a Salesforce não precisou contratar mais vendedores de rua, porque esses vendedores tradicionais, os executivos de conta, normalmente eles têm um salário mais alto, então é sempre um investimento muito alto você chamar novos executivos de conta para qualquer empresa de tecnologia ou de algum segmento aí que faça vendas B2B e que tenha projetos complexos. Então o que o Aaron fez lá na Salesforce foi criar uma metodologia, né, que é o que ele explica nesse livro, onde eles conseguiram criar um pipeline de vendas e criar uma receita que vai se renovando ao longo do tempo. E o autor conseguiu isso na Salesforce sem necessariamente precisar de uma equipe tradicional de vendas. Obviamente precisou de pessoas, mas foram pessoas que trabalharam internamente, né? São chamados SDRs. Eu vou explicar mais na frente do vídeo o que eles são, o que eles fazem, mas com essa equipe de SDRs, o Aaron conseguiu lá na Salesforce criar essas vendas, criar esses pipelines, sem que para isso fosse preciso fazer um investimento muito alto. Então é por isso que esse livro é queridinho de startups, porque normalmente a startup não tem muito dinheiro para investir, para pagar caro em vendedores mais tradicionais, nos executivos de conta que já tem muitos anos de carreira e de mercado. Então essa modelagem ela é interessante para quem quer empreender, para quem quer criar uma empresa do zero por conta disso, porque ela não vai necessitar que você tenha um investimento muito grande, muito pesado na sua equipe de vendas. Eu queria pedir desculpa a vocês porque não tem como eu fugir de alguns jargões em inglês nesse vídeo, porque essa metodologia de vendas, ela, apesar do livro ter sido escrito em 2011, ela é relativamente nova aqui no Brasil, então ela veio muito forte com as startups, as empresas maiores têm implementado agora ao longo do tempo também, mas tem muito termo técnico e muito termo em inglês que ainda não foi 100% traduzido, ou enfim, em algumas empresas foram traduzidos e outras não, então assim, a gente não vai ter talvez como fugir muito de alguns termos em inglês aqui, eu tô pedindo desculpa antecipadamente
adequadamente por isso. O Aaron, nesse livro, desmistifica a questão de que as empresas precisam do vendedor tradicional, do executivo de contas tradicional de relacionamento. E aí, não é que esse papel morreu. Até porque eu, por exemplo, faço esse papel hoje, né? Eu sou um executivo de contas que é chamado de closer, né? Que fecha os projetos, né? Por assim dizer. Eu faço esse papel hoje. Mas eu percebo também que as coisas estão mudando muito. E o que acontece? Com o advento de internet e tudo mais, os clientes estão cada vez mais proativos. Então, muitas vezes, os nossos próprios clientes estão pesquisando antes e está cada vez mais difícil e complicado do vendedor conseguir reservar um tempo do cliente para uma reunião, por exemplo. Assim como está cada vez mais difícil do vendedor tradicional ter tempo para manter o relacionamento que ele já tem com a base de clientes dele e prospectar. O vendedor tradicional, ele tem que focar no que ele é bom, que é o quê? Fechar as vendas, receber leads, receber projetos, receber clientes que estão quentes, né, por assim dizer, que já estão qualificados, que já demonstraram interesse pelo produto, solução ou serviço da empresa, e depois ele vai e qualifica ainda mais a oportunidade e fecha a venda. Normalmente, nas condições normais de temperatura e pressão, as empresas de venda funcionam da seguinte forma: elas têm uma meta de vendas, normalmente é agressiva, e aí essa meta é dividida entre vários vendedores, entre várias regiões, normalmente, entre várias cidades, ou entre vários estados, ou entre várias regiões geográficas do país. E o que acontece? Quando passa o primeiro trimestre ou o segundo trimestre, se as metas não forem batidas, se elas não estiverem nem perto de serem atingidas, o que se faz? Se contrata mais vendedores. Para quê? Para que, teoricamente, essa meta fique mais factível. E o que acontece? No final do ano, se essa meta não for batida, normalmente aí cabeças vão rolar. Aí vai vir demissão de vice-presidente, de diretor de vendas, de alguns vendedores que não performaram e tudo mais. E esse ciclo, ele continua pro próximo ano e pro próximo. E aí o vendedor sai de uma empresa, vai para outra, aí às vezes bate meta na outra empresa, fica mais um ano, depois é demitido. E assim é a vida do vendedor tradicional. Qual é o grande problema desse modelo? Esse modelo, ele depende muito individualmente de relacionamento dos vendedores. Então a empresa depende demais de que os próprios vendedores que chegaram tragam projetos e tragam com seu relacionamento novos negócios. Só que muitas vezes isso não acontece. O fato do vendedor já ter anos e anos de carreira não quer dizer que automaticamente ele vai fechar negócios na empresa que ele entrar. O livro fala o seguinte: o vendedor tradicional, o vendedor que fecha o negócio, ele não deve prospectar. E quem deve prospectar é a equipe que o livro chama de SDRs, que é o Sales Development Representative. E aí tem muita gente hoje, muita empresa que está chamando esse profissional que é responsável pela prospecção de pré-vendas. Esse pré-vendedor é o que vai fazer o chamado outbound, que é o quê? Ele vai fazer ligações, vai mandar e-mails, vai tentar transformar os leads, né? Tentar transformar clientes que aparentemente não estão interessados no produto, na oferta ou na solução, que são clientes frios, em leads quentes. O lead quente é o lead, né? Ou é o cliente, ou é a pessoa, né? Ou é o contato lá no cliente que demonstrou interesse na solução. Depois que o SDR fizer todo o trabalho de prospecção, conversa, explicar, entender tudo, aí esse lead vai ficando mais quente, né? Sai do frio pro quente. Quando o lead estiver efetivamente quente, ou seja, que o lead estiver numa situação, numa qualificação, que ele tem realmente uma predisposição para comprar alguma coisa, é que o SDR passa esse cliente, passa esse lead para o executivo de contas. Então, um dos principais segredos do livro Receita Previsível é essa divisão da área de vendas entre a equipe que faz o outbound, que são os SDRs, que é quem vai basicamente mandar e-mails, né? Manda muitos e-mails, liga quando é necessário, faz as cold calls, né? Só que não é aquela ligação tradicional, aquela ligação chata, é uma ligação diferenciada, é uma ligação que o cara basicamente vai ligar quando o cliente já está interessado, e aí depois que ele vai preparando esses leads, aí sim que ele passa para o executivo de contas. Então a ideia nesse livro é que o executivo de contas, né, o executivo de vendas, ele tenha no máximo de 5 a 10 contas para prospectar e contas enormes, né, contas realmente estratégicas, e que o restante da prospecção ela fique reservada para o time de SDRs. Beleza, agora que a gente entendeu que existe essa subdivisão da área de vendas, como é que esse outbound dos SDRs funciona? O livro ensina na prática como é que funciona essa estratégia para captação de leads feitas
feitas pelos SDRs ou pré-vendas. Basicamente consiste em quê? Em enviar e-mails, em fazer materiais de marketing, em fazer e-books, em fazer webinars, em fazer videoconferências, em fazer diversos meios para que as pessoas acabem chegando na empresa. Depois que as pessoas começam a cadastrar os e-mails, a pegar os materiais, a mostrar que tem algum interesse naquele produto, naquela oferta ou naquele serviço, aí é que os SDRs vão começar a entrar em ação, vão começar a enviar alguns modelos de e-mail, tem que ser e-mails curtos, né? O livro explica como fazer esse modelo de e-mail, sucinto, bem direto ao ponto, pedindo uma referência, perguntando com quem fala dentro da empresa e tudo mais. Agora, esse é um modelo e essa é uma prática que demora, não é do dia para a noite que você implanta, né? Essa questão de você fazer marketing de conteúdo, de você criar conteúdo para sua empresa de uma forma diferente, que o mercado se interesse muitas vezes pela sua empresa sem que um vendedor precise ficar ali enchendo o saco, ligando, mandando e-mail, não é uma coisa do dia para a noite. Sobre a questão da receita previsível, o que é isso? É um modelo, né, em cima, obviamente, dessa questão de ter a equipe de vendas separadas e especializadas, que o Aaron criou lá na Salesforce, no início dos anos 2000, para quê? Eles não dependessem de relacionamento de vendedor para trazer novos pedidos, novos clientes. Então, basicamente, eles criaram uma espécie de máquina de vendas onde esses leads chegavam de uma forma praticamente automática, né? Obviamente, demorou um certo tempo até eles acertarem a mão, mas quando eles conseguiram acertar lá na Salesforce, a retroalimentação de leads ficou praticamente automática. Então, chegava lead, frio, a equipe de SDR tratava, esse lead ficava quente, passava para os executivos de conta, os executivos de conta ou fechavam ou não fechavam, esse lead saía da frente e depois voltava de novo para esse ciclo. Então, com essa questão de você criar esse ciclo, né, de vendas, onde você tem uma equipe para prospectar, outra equipe para fechar, e você tem várias formas desses leads e desses clientes chegarem na empresa, é que o Aaron conseguiu criar o que ele chamou de receita previsível, porque ele conseguiu mensurar o quanto de resultado ele teria em cima dos leads que chegavam no topo do funil de vendas. Então, criou-se lá na época dele na Salesforce uma previsibilidade de vendas maior. E isso é o sonho de muita empresa, né? Porque quem é da área de vendas sabe, a gente hoje tem uma espécie de futurologia na área de vendas. É muito difícil você ter um resultado de vendas bom num trimestre e conseguir repetir aquele resultado, porque você não sabe se você vai ter leads e oportunidades tão qualificadas no próximo trimestre como você teve no trimestre anterior. Então isso é muito complicado hoje. As empresas sofrem muito com essa questão e, obviamente, todas as áreas de vendas sonham em ter um sistema desse que faça essa retroalimentação de negócio para que sempre as equipes de venda, as diretorias de venda tenham essa previsibilidade de quanto de negócio você vai fechar daqui a tanto tempo. Além de falar de receita previsível, de divisão de equipes de venda, esse livro fala demais sobre as cold calls. Cold calls é aquela velha e conhecida ligação que você recebe te oferecendo um produto que você não quer de um vendedor que você não conhece. Então, basicamente, a cold call, como a gente conhecia antigamente, morreu. É muito difícil hoje você conseguir vender dessa forma antiga e arcaica. Então, o que o livro faz é ensinar o que ele chama de cold call 2.0, que basicamente ainda existe a cold call, ainda existe a ligação, os SDRs ainda ligam para os clientes, óbvio, isso não morreu, não acabou, mas as estratégias são diferentes. E normalmente, antes de ligar para um cliente, o SDR já teve algum tipo de contato, principalmente por e-mail. O cliente já se interessou, o cliente já demonstrou que tem algum tipo de interesse pelo produto, pelo serviço, pela solução, já demonstrou que tem alguma dor, que tem alguma coisa que ele precisa melhorar, e aí a ligação ela é mais fácil de acontecer porque você já teve algum, pelo menos mínimo, contato inicial. Então tem uma sessão muito forte explicando como fazer essas cold calls 2.0, como criar metodologias de venda mais modernas e como sair um pouco desse status comum e dessa ligação chata que ninguém gosta de receber. Para quem não sabe o que é a diferença de um lead inbound e outbound, o livro explica muito bem isso, então você vai tirar realmente essa dúvida. Para resumir, o inbound é o lead que o cliente acha o seu serviço, o seu produto. Pode ser por uma campanha de marketing, pode ser a equipe de marketing pagando uma campanha no Google, por exemplo, ou numa rede social, o cliente clicou e chegou no seu site. Isso é um lead inbound. E, além disso, existe o lead outbound, que é o lead que o SDR ou pré-vendas vai prospectar. Esse lead é um cara que não foi atrás de você ou da sua empresa. Na verdade, é você, é o SDR, é o cara que vai fazer a prospecção, que vai atrás desse lead e que, obviamente, a ideia é transformar esse lead num lead quente. Receita Previsível é um livro muito prático. Se você quer ler ele para tentar implantar algum tipo de estratégia dessa ou sugerir algum tipo de estratégia de vendas dessa
na sua empresa, ele vai realmente atender o que você quer. É óbvio que não dá para você utilizar 100% do que o livro diz, não é uma receita de bolo, muita coisa tem que ser adaptado, mas ele sim é um livro muito prático. Inclusive tem algumas dicas de quais são as melhores horas para mandar e-mail, por que o e-mail deve ser curto, como você ter uma taxa maior de retorno nos e-mails que você vai mandar com a sua equipe de SDRs e por aí vai. Alguns pontos de atenção que eu notei no livro. O primeiro eu já falei, não dá para seguir tudo ao pé da letra. Esse livro ele foi escrito em 2011 lá nos Estados Unidos, então algumas coisas que ele fala estão claramente desatualizadas. Por exemplo, tem uma seção que o Aaron sugere que você mande correios de voz para os seus clientes, que alguns clientes podem ouvir e responder correio de voz. E tipo assim, eu particularmente hoje não conheço ninguém que escute correio de voz mais em 2020. Então pode ser uma estratégia que se você fizer hoje não vai dar certo. Então alguns pontos desse tipo tem que ser realmente customizados e adaptados para a realidade brasileira. Mas do meio para o final, depois que o autor explica como é a metodologia da receita previsível e como implantar ela na sua empresa, ele dá muitas dicas legais de como você treinar os vendedores, de como você ouvir mais o cliente, de como você, nas ligações, ter um método para entender melhor as dores e os problemas que os clientes têm, né? Para finalizar, a Receita Previsível é um livro que eu indico fortemente para quem já é da área de vendas, para quem pensa em ir para a área de vendas, para quem está na área de marketing, para quem lida com leads, para quem é SDR, para quem faz prospecção, para pessoas que estão em startups, para pessoas que pensam em criar startups, para pessoas que pensam em criar novas empresas. Enfim, para muita gente esse livro faz sentido porque ele te mostra as metodologias mais modernas de vendas que as melhores empresas do mundo, as empresas que faturam mais no mundo, estão aplicando e que vem dando certo. Mais uma vez, isso não quer dizer que a venda tradicional, que a venda B2B de relacionamento morreu. Eu não acho que isso vai acontecer tão cedo, mas é natural que com a atualização tecnológica que a gente está passando, o perfil dos vendedores e a forma de fazer as vendas esteja mudando. E isso vai te deixar extremamente preparado para qualquer desafio profissional que você vai ter daqui pra frente, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho. Um grande abraço e até a próxima.